Bom dia, colegas. Estou trazendo aqui esse tutorial rápido aqui de utilização da planilha de análise, né, do sistema de análise de orçamento, do orçamento do tomador com o orçamento padrão. É, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é vir em propriedades. Assim que baixar a planilha, é vir aqui em propriedades. E se for a primeira vez que você vai utilizar nessa área aqui, vai ter um botão de desbloquear. Você vai selecionar ele, vai clicar em aplicar. Nesse caso aqui já está desbloqueado, mas quando é a primeira vez que a gente baixa, precisa desbloquear o arquivo. Então aqui já está desbloqueado. Ok. Então, clico para abrir. Ela está na versão 1.22. Então é um funcionamento bem simples. Aqui a gente tem a primeira linha, onde a gente informa o número do orçamento, o número do código do instrumento, na verdade, da plataforma, né? Para a gente poder acessar o orçamento. A gente acessa a plataforma. Depois de acessar, a gente vai salvar os arquivos que precisam ser salvos, que eu vou mostrar mais na frente. A gente, depois que salva, clica para atualizar os dados e aí a planilha vai atualizar qual é o projeto que está sendo analisado no momento. Então, nesse caso, ele vai atualizar esse campo aqui. E aqui a gente vai escolher o tipo de orçamento a ser analisado, o tipo de projeto. Então, começa nessa linha, depois a gente vem para a segunda e ela vai preencher aqui a terceira. Os botões que a gente clica, tudo linear, é esse, depois esse, depois esse, depois esse. No final, no final do processamento, o último botão que a gente clica é esse aqui, que é para importar o orçamento padrão. Então, vou mostrar aqui um exemplo bem rápido. Um contrato aqui, exemplo, 96.11.61. Informei o código do instrumento, vou clicar em acessar Tegov. Eita, foi isso. Então, ela vai acessar o projeto de acordo com o código do instrumento. O que é que a gente precisa fazer? Uma vez acessado, a gente só precisa salvar. A gente salva essa primeira página aqui. Onde vai ser salvo? Em C. Opa, essa planilha, essa pasta, ela é criada no momento que a gente abre a planilha, essa pasta é criada automaticamente. Então a gente navega C, opa, e aqui a gente salva como 1.htm. 1.htm, salvar. Então aqui é onde tem as informações do contrato, a gente salva. E a segunda página que a gente salva é a página do orçamento, que é a aba PO. Então, vai lá na PO, clica aqui em detalhar, clica em PO novamente. Então, está aqui o orçamento. Clico com o botão direito, salvar a página como, e aqui eu salvo como 2.htm. Também dentro da pasta C, opa. Então, esse aqui é o primeiro passo. Vou fechar aqui. Uma vez que a gente já salvou, a gente clica em atualizar dados e orçamento da Tegov. Então, aqui o que ela fez foi carregar o orçamento e carregar as informações do contrato lá da Tegov. Então aqui ela já mudou, ó, creche, construção de creche tipo 1, município Morro de Chapéu. Então o que a gente precisa aqui é informar que o tipo de orçamento padrão a ser analisado é creche tipo 1. Então está aqui FNDE, creche escola tipo 1, 220 volts, no caso aqui do Piauí, sem desoneração.
Então, uma vez que eu seleciono aqui, eu venho em baixar projeto. Quando a gente clica em baixar projeto, ele vai trazer aqui para a pesquisa do Google. Na maioria das vezes é o primeiro link que aparece, pode ser o segundo, mas é o primeiro. Eu optei por deixar é, ele pesquisando no Google, ao invés de colocar os orçamentos dentro da própria planilha, justamente porque os ministérios eles ficam atualizando, né, os orçamentos. No caso, quando eu fiz aqui a planilha, não existia o link de 2025, né? Isso aqui foi uma atualização mais recente. No caso, eu vou aqui fazer com o projeto de 2024, porque também o orçamento que foi inserido lá na plataforma é um orçamento de 2024. Então, baixei o projeto aqui, né? Vou abrir aqui a pasta. Está aqui. Vou descompactar. Para simplificar, eu vou apagar aqui esses arquivos aqui. Atualização 2024. Então, no arquivo zipado vem esses arquivos aqui que são os dois maiores são os arquivos de orçamento em si, né? E os outros são das composições. Por enquanto aqui, na verdade, as composições não vai interessar agora. E, e para mim, no meu caso, aqui eu vou precisar de 220, então vou deixar só 220 aqui, que é o que me interessa. No meu caso aqui do Piauí. Vou fechar aqui. Vou voltar lá para a planilha. Baixei o projeto, né? E agora eu vou só importar o orçamento padrão. Então, cliquei no botão importar, vou lá em downloads e vou navegar até o orçamento padrão lá. Dois cliques e ela começa a importação. Então aqui eu vou escolher o orçamento a ser importado, no meu caso Piauí, dois cliques em cima e ela já vai começar a importação. Aqui o que a gente precisa é só informar qual é a ordem das informações que eu preciso importar. Então aqui no caso, ó, no orçamento a ser importado, informe em quais colunas estão os itens dispostos abaixo. Fonte está no item na coluna D, certo? Aqui eu estou só colocando em ordem para poder a planilha entender como é que ela vai tratar as informações. Fonte está na coluna D, o código está na coluna B, está aqui o código na coluna B, código na coluna B, o item está na coluna A, serviço, a descrição dos serviços está na coluna C, a unidade está na coluna E, a quantidade está na coluna F, quantidade na coluna F e preço unitário na coluna G. Então aqui eu coloquei em ordem as informações e vou clicar OK. Então aqui na prática é o último passo em que a gente precisa manipular informações. Aí a partir daqui o próprio sistema já vai entregar o resultado que a gente precisa da análise para saber qual é a similaridade entre o orçamento padrão e o orçamento do tomador. A gente espera um pouco aí, terminar o processamento.
Aqui embaixo a gente tem essas abas onde a gente vai ter a informação de cada orçamento, da similaridade entre um e outro, e já já eu mostro como é que fica, mas o resultado principal é esse aqui que ela já entrega de cara depois da comparação. Então aqui é o resumo do processamento. Ela traz aqui as informações do contrato, ela traz a variação comparando o orçamento da aba PO sem BDI com o orçamento padrão sem BDI, está aqui. Então, aqui ela já traz a variação, aqui ela já informa a diferença absoluta, né, global, que é menor que 5% nesse caso. Aqui ela traz aqueles dizeres lá do normativo para o preenchimento do LAI no Transfere Gov. Ela traz os dizeres também que o normativo fala, né? É, aqui por exemplo, deverá ser escolhida a opção não para o item 4.2 quando existirem no parecer técnico das adequações do projeto padronizado, serviço necessário, tarará. Então, no item 1.4 deve ser preenchido dessa forma, né? A proposta adotou o projeto padronizado. Aqui ela já traz o nome do projeto, né? Emitido pelo gestor, aqui ela traz o nome do gestor e por aí vai. Nos outros itens também que precisam desse preenchimento, né? Anexos ao like deverão ser inseridos no Transfere Gov, está aqui também. Os seguintes anexos deverão ser inseridos no item 18, né? Anexos ao LAI, então memória de cálculo do percentual de variação do custo global, curva ABC das adequações, né, se houver, quando ultrapassar os 5%, relatório fotográfico da visita preliminar, verificação qualitativa que precisa ser olhado, e aqui ela traz a similaridade estrita. O que é isso aqui? Aqui é quando tem a comparação do trinômio serviço, unidade e quantidade. Cada trinômio desse do orçamento padrão, ele é comparado com cada trinômio do orçamento do tomador. Então, se houve alteração de qualquer forma, por exemplo, no nome do serviço, na unidade ou na quantidade, ele já cai fora desse valor aqui. Então, aqui nesse caso é uma similaridade que eu chamei de similaridade estrita, né? Que é quando não existe nenhuma diferença. Então aqui eu tô afirmando que o serviço, a unidade e a quantidade ela é igual, né? Esse trinômio aí é igual tanto no orçamento padrão quanto no orçamento do tomador. O que eu fiz foi comparar cada item do orçamento do tomador com os itens do orçamento padrão. E aí eu estou dizendo que 77,21% é igual, né, nessa comparação, não teve variação. E aqui eu tenho uma similaridade estendida, que é quando tem alguma variação, mas essa variação ela me permite eu ainda dizer que aquele serviço ele ainda é um serviço financiável, né? Aquele item é um item financiável, porque a alteração que houve no nome do serviço ou na quantidade é muito pouca. Nesse caso aqui, é, esse cálculo é feito nessa aba aqui, que é a aba de similaridade. Como é que acontece esse cálculo? Se a gente pegar esse item aqui, por exemplo, esse item aqui, o que ocorreu nele, a variação entre o orçamento padrão, que é esse lado aqui do orçamento, e esse aqui que é o orçamento da aba PO, o que houve foi só alteração no mês aqui, ó, que aqui no orçamento padrão o mês está com acento circunflexo e aqui no da aba PO está sem o acento. Então ela detectou que existe essa diferença, porém aqui eu tenho um cálculo de similaridade e aí esse cálculo de similaridade ele tem pesos
O peso para variação da unidade, né? É um peso menor do que o peso para variação do nome do serviço, que é o peso maior, que eu coloquei um peso de 90%, se não me engano, e o peso para a unidade eu coloquei 5% e para a quantidade eu coloquei um peso de 5%. Então, 5%, 5% e 90%. Se não me engano, é mais ou menos algo em torno disso. Então, para fazer esse cálculo de peso aí, de variação, a variação na quantidade ela vai ter um peso menor do que, bem menor, né, do que uma variação na descrição do serviço. Então, aqui eu coloquei um corte de 75%, se não estou enganado, é algo em torno disso aí, que se essa similaridade ela ficar acima de 75%, eu levo esse item aqui para aquele cálculo de similaridade estendida, que é esse cálculo aqui. Então, a similaridade estrita, nesse caso, deu 77,21%. Porém, eu observei que existem itens que ocorreram alterações, mas essas alterações elas não são significativas ao ponto de eu dizer que aquele item que o cara alterou não é um item financiável, que é que são esses itens que estão nessa aba S aqui, que o colega pode conferir qual a alteração que sofreu, né? O que foi que houve de alteração. Então, nesse caso aqui a gente observa que foi só um mês, né? Nesse outro aqui também, ó, o cara não tem um acento no mês. Nesse caso aqui a gente vê que os serviços são iguais, só houve alteração na quantidade, então a escavação mecanizada que teve a quantidade alterada. Eu continuo com a mesma descrição do serviço, mas a quantidade ela ocorreu alteração. É, e, enfim, aqui vai caber o colega entender, né, o que é que está ocorrendo no orçamento. Aqui nesse caso, é, enfim, o tomador ele alterou a fundação, né? E aí nesse caso ele teve aí uma alteração da escavação. Aqui também foi uma variação de quantidade. Então todos esses itens aqui que vêm para esse cálculo aqui como se fosse uma repescagem, né? Os que dão acima de 75%, eles entram lá eles voltam e entram lá na similaridade estendida, né? Os outros itens que ficam abaixo disso não vão para aquele cálculo lá. Então aqui é como se fosse uma repescagem dos itens que tiveram variação. Ó, nesse caso aqui, ó, o que a gente vê que foi uma variação aqui, ó, nesse D, ó, tubo PVC soldável de no orçamento padrão, ó, tá DN, né, que é o correto. Só que quando o cara foi transcrever, ele colocou D, ó. Então, o sistema detectou que houve uma alteração no nome, a quantidade permaneceu igual, e aí, como existe um peso para a variação do nome, né, da descrição do serviço, apesar da variação ser pequena aqui, mas o peso para a descrição é grande, então ela baixou aqui para 91%. Essa repescagem ela funciona da seguinte forma: quando aqui eu tenho um orçamento padrão e aqui eu tenho a aba PO. O que é que a repescagem faz? Ela traz os itens do orçamento padrão, colocam os que não houve, os que houve diferença, né? Os que não estão iguais lá com o orçamento do tomador. Então ela traz aqui do lado, ela tenta colocar do lado o serviço com o nome mais próximo. E o primeiro que ela achar mais próximo, ela vai e coloca aqui do lado do item do orçamento padrão. Então pode acontecer
de ela colocar lado a lado itens que muitas vezes são completamente diferentes, né? Porque às vezes ela captura alguma similaridade no nome do serviço e aí ela acaba colocando lado a lado. Porém, como isso aqui é, como eu falei, é como se fosse uma repescagem, né, do serviço, é uma adição da similaridade estrita, é mais uma forma do colega perceber se está fazendo correto, se a comparação está sendo correta, é, e acaba acontecendo para a segurança da análise, né? Então, cabe também ao colega observar se está sendo comparado corretamente também. Nesse caso da similaridade aqui, né, dessa similaridade estendida, né, mas está aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui, tubo PVC, série R em água, vamos ver o que aconteceu aqui. Descrição é igual, o que mudou foi a quantidade, né? Então, assim, ela só vai para a similaridade estendida quando a similaridade aqui calculada no final for maior do que 75%. Nesse caso aqui ela ficou fora. A descrição do serviço é diferente. Aqui ela foi. Aqui foi que houve aqui a quantidade. A quantidade alterou. Então, esse é o cálculo que é feito, né? Essa similaridade estendida. Eu somo a similaridade estrita, aí eu pego esse valor de similaridade estrita e pego quantos itens é que entraram na similaridade estendida e somo. E aqui eu estou tendo um total de 85%, né, arredondando, de similaridade entre o orçamento do tomador e o orçamento padrão. Que é que são essas abas aqui? Ó? Essa aba aqui, a sempre é o orçamento padrão. Então, a descrição da aba está aqui sempre também. Aqui eu tenho o orçamento padrão. Lá no final eu tenho o pareto desse orçamento padrão. Aqui é outra forma de análise também. Eu tenho o orçamento e o seu pareto. Aqui eu tenho o orçamento do tomador e eu tenho o pareto do orçamento do tomador, né? Mais na frente eu tenho também uma comparação entre os dois paretos. Aqui eu tenho A inter B, né? Aqui é para ser um símbolo de intersecção, né? A intersecção com B. Então, aqui são os itens que são iguais no orçamento padrão e no orçamento do tomador. Sempre o A é padrão e B é o orçamento do tomador. Então, aqui eu tenho o que é igual entre um e outro. Aqui A menos B eu tenho os itens de A menos B, então quer dizer que são itens que eu tenho em A, mas não tenho em B, né? São itens que sobram em A, são itens que eu tenho no orçamento padrão, mas não tenho no orçamento do tomador, né? Então é uma linguagem, a mesma linguagem de conjuntos, né, da matemática. Então isso aqui é outra informação que o colega pode utilizar também para saber, né? O que é que eu tenho no orçamento padrão e não tem lá no orçamento do tomador. O que é que eu tenho no orçamento do tomador e não tenho no orçamento padrão. Para saber o que foi que o cara adicionou a mais, né? Aqui é para saber o que foi que o cara adicionou ou removeu, né? Basicamente é isso aqui. E aqui eu tenho a intersecção do Pareto entre o orçamento padrão e o orçamento do tomador. Então são itens que são iguais no Pareto do orçamento padrão e do orçamento do tomador. E aqui eu tenho a diferença A menos B e aqui também B menos A do Pareto. Basicamente é isso aí, a análise. E o resumo da análise é essa que está aqui nessa aba inicial.
Aqui ela já traz o resumo da análise, é, a diferença de similaridade. Aqui eu tenho algumas verificações adicionais, quantidade de linhas de serviços e insumos do orçamento padrão está aqui, quantidade de linhas de serviço barra insumo do orçamento do tomador está aqui. Então tem algumas informações adicionais aqui. Basicamente a análise é essa daí, é como um suporte para o colega observar o que foi que aconteceu entre o orçamento do tomador e o orçamento padrão, né? Nesse caso aqui deu uma similaridade estrita de 77%, né? Uma estendida de 85%. Eu já tive alguns casos que deu similaridade aqui estrita de mais de 90%, né? Estendida de 99%, então foram orçamentos que não teve muita variação, né? Não teve muita modificação, na verdade. E basicamente a análise é essa daí.